Frederic Vassef conseguiu afundar ainda mais o Bolsonaro no caso das joias com uma entrevista surreal. Ele tentou dar explicações da participação dele no caso, mas ele piorou tudo com desculpas esdrúxulas, se colocando como cúmplice. Ele disse que readquiriu o Rolex com recursos próprios e fez isso para entregá-lo de boa vontade ao TCU, e na cara de pau disse ainda que o Estado brasileiro lhe deve 250 mil reais. Ele quer agradecimentos públicos pelo seu gesto de boa vontade. Vassef tentou puxar para fora da organização criminosa Bolsonaro, largando a responsabilidade nas costas de Mauro Cid e de seu pai, que está muito irritado com a culpa que tem recaído sobre o filho. Na sua opinião, Frederic Vassef, ele é um patriota? Ele merece receber os agradecimentos públicos pela sua boa vontade? Você concorda que ele afundou o Bolsonaro? Se você concorda, deixa o seu like e acha que isso é tudo um absurdo e se inscreva no canal. A entrevista do Frederic Vassef foi uma entrevista completamente inútil. Ele convocou uma coletiva de imprensa e disse que só falaria ao vivo para evitar cortes e montagens por parte da imprensa. Ele se alegou um perseguido e concedeu uma entrevista assim muito estranha, porque ele acabou aumentando ainda mais as desconfianças contra ele. Se o objetivo dele era se inocentar no caso, mostrar honestidade, a forma como ele apresentou e as palavras dele levantaram ainda mais perguntas e ainda mais suspeitas sobre a atuação dele. E se ele quis justificar a participação para amenizar as investigações da Polícia Federal, não vai funcionar, porque as provas elas são muito robustas. O momento que eu considero assim alto dessa entrevista, que tem todas as características de uma entrevista de Vassef. Vassef, quando vem a público, ele não nos decepciona. Ele disse que recomprou o Rolex com recursos próprios, dinheiro lícito, segundo ele. E fez isso porque quando ele tomou conhecimento do pedido do Tribunal de Contas da União, ele teve que recomprar, porque ele é um grande patriota, né? Frederic Vassef é um homem que ama a sua pátria da mesma forma que ama Bolsonaro. Então ele foi até os Estados Unidos, comprou o Rolex com recursos próprios e entregou de boa vontade para o TCU. Não sabemos se ele declarou na alfândega ou não quando ele retornou ao Brasil. Isso ele não explicou. E na maior cara de pau, disse que o Estado brasileiro lhe deve agradecimentos pelo seu gesto de boa vontade, lhe devendo 250 mil reais por ele ter recuperado com muita caridade esse item valioso para o erário público. Ou seja, Frederic Vassef é um ser realmente iluminado. Ele já deu demonstrações no passado da sua benevolência quando ele abrigou em sua residência o Fabrício Queiroz, porque Fabrício Queiroz tinha um câncer e estava ameaçado de morte, e ele não queria causar desconfortos para o Bolsonaro, se solidarizou com a situação do Fabrício Queiroz e o abrigou. Da mesma forma faz agora com o Rolex. É um verdadeiro patriota que merece todos os nossos aplausos. Tem muita gente falando dessa entrevista do Vassef, que ele enganou, que ele mentiu. Só que, pessoal, Frederic Vassef, ele não mentiu em nada naquela entrevista. A gente brinca muito a respeito do Vassef aqui no canal, mas eu acredito em todas as palavras do Vassef, porque é muito possível você contar mentiras dizendo verdades, e foi isso que ele fez. Eu sou um mestre em fazer isso. Eu minto direto contando verdade, porque antes dessa entrevista, o Vassef falou o seguinte: eu não vendi nenhum Rolex. E de fato ele não vendeu, mas ele comprou. E aí ele começou falando o seguinte: eu comprei o Rolex com recurso próprio. E claro, se o dinheiro está na conta dele, o dinheiro é dele. A gente não sabe como esse dinheiro foi parar na conta de Vassef, se foi do Bolsonaro, se foi Pix, o que aconteceu. Mas no momento que o dinheiro está na conta dele, logo o dinheiro é dele. E ele falou que não foi para uma missão de resgate, mas ele já tinha viagem marcada para os Estados Unidos, indo a passeio e turismo. E eu também acredito, é muito possível que ele já tinha uma viagem marcada e Bolsonaro e os seus correligionários aproveitaram a ida de Frederic Vassef para pedir que ele recomprasse o relógio. E ele disse também que não foi Bolsonaro e muito menos Mauro Cid que o informaram da necessidade de recompra do relógio. E eu também acredito nele. Pode ter sido o Fábio Weingarten, pode ter sido o Flávio, pode ter sido qualquer pessoa amando do Bolsonaro. Então Bolsonaro diretamente não pediu, mas um interlocutor de Bolsonaro pode ter falado com o Frederic Vassef. Então é o seguinte, ele mente dizendo somente verdades, mas ele não mencionou, não citou nem desmentiu
aquela reunião que ele teve com o Mauro Cid e também com o Bolsonaro. A Polícia Federal, e aí está a parte importante para nós entendermos o grande objetivo de Frederic Vassef com essa entrevista, já apontou, já tem configurado crime de peculato, lavagem de dinheiro de Bolsonaro e Michele nesse caso. A configuração do crime está tão consolidada e as provas são tão robustas que nenhuma delação premiada do Mauro Cid se faz necessária mais nesse momento. Então, diante dessa configuração e da participação do Frederic Vassef, ele pode acabar se complicando juridicamente e pode acabar até mesmo sendo preso. Então, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando pular fora. O Frederic Vassef percebe, porque ele é advogado, ele sabe como funcionam as coisas. Ele está usando o Código Penal embaixo no braço para entender onde ele pode acabar se dando mal. Porque ele faz as contas e vê o seguinte: nós temos Mauro Cid, nós temos o pai do Mauro Cid, o Bolsonaro e ele. São 4 pessoas. Com 4 pessoas nós já temos organização criminosa. Então ele pode acabar sendo condenado por conta de participação em organização criminosa. Então o que ele faz? Eu não vendi nada, ou seja, eu não faço parte dessa organização criminosa. Isso aí é com eles. Eu comprei. Comprar? Qual é o problema? O item estava à venda em um terceiro, ele não comprou diretamente de Bolsonaro, ele não comprou do Estado brasileiro, ele comprou de uma loja lá em Nova York. Ou lá na Pensilvânia, né? Então não há crime nenhum do que ele fez. O crime pode ser sonegação fiscal, porque ele entrou sem declarar. Mas aí é outra história. Aí é outra história. E ele também tenta puxar o Bolsonaro para fora, porque ele diz: o Bolsonaro não me ordenou nada. Então ele tenta usar esse se colou para tirar o Bolsonaro da organização criminosa, largando o Mauro Cid e o pai sozinhos nessa empreitada. O problema, pessoal, é que essa jogada do Frederic Vassef, que parece ser uma jogada genial, pode trazer problemas para ele no futuro. Porque nós não sabemos em que pé estão as investigações da Polícia Federal. Essas investigações começam a ganhar musculatura e elas acabam tendo vários desdobramentos. Então, uma jogada que hoje pode parecer genial, daqui 2, 3 dias, já não é mais. Nós não sabemos quais provas existem contra o Frederic Vassef. Nós não sabemos também o que já foi apurado nesse caso, com relação ao pai do Cid, com relação ao Bolsonaro, com relação ao próprio Vassef. O que nós sabemos é que as provas são muito robustas. E mais ainda, existe a reunião do Bolsonaro, do Mauro Cid, com o Frederic Vassef. O conteúdo dessa reunião não foi revelado, mas essa reunião indica que o Bolsonaro sabia de todo o esquema. E o Frederic Vassef, ao participar, recomprando o Rolex para entregar ao TCU, sem que ninguém soubesse que ele havia sido vendido, ele se coloca como cúmplice dessa situação. Ou seja, toda a justificativa que foi apresentada por ele não tem qualquer tipo de validade, ou melhor, não atenua o delito que ele cometeu, porque ele participou de uma organização criminosa. Houve a venda e depois tentaram ocultar a situação. E nessa segunda parte de ocultar, ele acabou participando, confirmando que houve toda uma operação ilegal. E o pior para o Bolsonaro é que essa jogada do Frederic Vassef de deixar na organização criminosa somente o pai do Mauro Cid e o Mauro Cid aumentam ainda mais a insatisfação do pai de Cid com a situação como um todo. Porque o pai de Cid tem reclamado para os seus parceiros, para os seus pares ou para os seus aliados, segundo a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, que ele está revoltado porque toda a culpa, seja no caso das joias e no caso da falsificação dos dados cadastrais dos imunizantes do Bolsonaro, tem recaído sobre o filho. E a gente sabe que se o Mauro Cid cair, o pai dele também cai junto. Porque o pai do Mauro Cid está muito mais próximo do Cid do que do Bolsonaro. Porque quem buscava os compradores para as joias era o pai do Cid lá nos Estados Unidos, porque ele morava lá. Ele tinha um cargo público, ele morava lá. E o Mauro Cid realizava a venda. Então como era configurado? O pai do Cid arrumava os compradores e o Cid levava as joias e depois vendia. Então, se a responsabilidade recair sobre o Cid, o pai também está lascado. Porque, como nós falamos, as provas são robustas. E se o Vassef vai querer imputar toda essa responsabilidade na família do Cid, ele vai provocar ainda mais uma revolta e ainda mais descontentamento. O Vassef consegue afundar dessa forma o Bolsonaro porque ele não explica absolutamente nada. O que eles estão tentando fazer é distorcer a lei para tentar argumentar que o Bolsonaro poderia ter vendido as joias. Mas o Vassef não entrou nessa argumentação. Não entrou.
porque ele sabe que essa é uma argumentação frágil. Ou seja, ele não endossou na entrevista oficial, defendendo o Bolsonaro, com as justificativas que têm sido apresentadas pelos aliados de Bolsonaro e seus apoiadores nas redes sociais. Então é uma situação assim muito ruim. Eles querem amenizar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir, só estão piorando a situação, porque o Vassef, ao dizer ou ao afirmar que participou, ele configura o esquema e mostra o papel dele dentro da organização criminosa, que era ocultar o crime de Bolsonaro, de Cid e de seu pai. Vassef, dessa vez o anjo não vai conseguir fazer milagre.